Falar de Santa Dulce é muito difícil, é muito redundante, porque a vida dela, como nós falamos terça-feira na Santa Missa, dia de Santa Clara, sua vida foi um espelho totalmente aonde se transforma em olhando para o espelho, olhando o rosto, ou contemplando a imagem de Jesus Cristo. Santa Clara gosta muito de usar essa expressão do espelho, mas o espelho maior que fez com certeza o coração de Dulce se apaixonar por Jesus Cristo foi o rosto dos mais humildes e dos mais pobres. Claro que nós já vimos diversas reportagens bem feitas, a vida até de Santa Dulce dos pobres, já houve um filme, mas o coração dela era o coração de Deus. Aonde ela passava, aonde ela estava, ou ela via um abandonado, ou ela via uma criança, ou ela via qualquer um que estava à margem da sociedade, o coração dela pulsava muito alto. Mesmo aquele coraçãozinho tão adoentado, aquele coração era um coração tão grande que era cheio de caridade. Um coração repleto de amor. Não dá para falar de Cristo, não dá para falar de Jesus, não dá para falar do amor de Jesus, se nós não compreendemos verdadeiramente o olhar do necessitado, daquele que precisa. Não pode haver uma dicotomia grande, e não haverá, quando se diz a palavra Jesus e se diz o pobre. Não adianta nós querermos falar em Jesus se esquecermos principalmente os mais humilhados e desprovidos de tudo. Aliás, o Filho do Homem, Filho de Deus, veio ao mundo totalmente deposto de tudo. Poderia ter nascido em palacetes, em lugares ricos, com roupas nobres, diferente do Buda, que também era um grande rei, um grande príncipe, mas que também depois levou uma vida desapegada. É esse que é o sentido do Evangelho. Ou como a própria Santa Clara nos ensina, desprezar todas as coisas terrestres, materiais, para viver a dimensão do Evangelho. Isso não quer dizer que eu estou acusando nenhum rico, nada disso, porque existem muitas pessoas com poderes econômicos e que realmente ajudam os desfavorecidos, ajudam os mais pobres, querem ajudar a igreja, querem ajudar os seus projetos, querem ajudar associações, têm o coração voltado, principalmente aos que mais sofrem. Isso é muito bonito de ver. Não é só para querer dizer que é bonito, mas porque é evangélico. Inspirada em Santa Dulce, porque Dulce quer dizer doce, né? Dulce, né? Quer dizer nome que na nossa língua, na língua de Deus, ela com certeza era doce para Deus, era doce para Jesus Cristo, porque ela viu na imagem do outro a face do próprio Senhor. E aquela mulher magrinha, aquela mulher pequenina, que a gente dizia, como com toda aquela fraqueza dela, com toda a sua doença, que ela tinha problemas pulmonares, ela não se sentia vencida pela doença, ia buscar aquelas crianças, no local onde ela colocou. Eu vi uma reportagem, que ela não tinha lugar para colocar as suas crianças, e arranjou um galpão,
um local onde os ratos roíam os pezinhos das crianças e dos pobres. E ela pensava: onde que eu vou colocar os meus pobrezinhos? Aonde que eu vou colocar os meus pobres? E assim muitas pessoas foram olhando para Dulce. Foram olhando, porque quem olhasse para Dulce via o próprio Jesus Cristo. E quem olhava também Francisco de Assis via o próprio Jesus Cristo. Quem olhava para Santa Clara via o próprio Jesus Cristo. É isso que o Evangelho nos pede nesse mundo, meus irmãos. Que nós tenhamos o coração de Dulce. Justamente é o que o Evangelho de São Mateus nos fala. É o que o Evangelho todo em si, quando vier os finais dos tempos, nosso Senhor vai chegar e vai fazer essa pergunta para todos nós. Vai separar as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à direita e os cabritos à sua esquerda. Então vai dizer àqueles: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino e vos preparei desde a criação do mundo. E aí ele vai elencando: estive com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, estava nu e me vestiste, e por aí ele vai. E aí a pergunta que vem: quando foi que te vimos doente, preso, fomos te visitar? Então o Rei Jesus responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizesse isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Isso era a escola de Santa Dulce, a escola onde ela aprendeu com Jesus o Evangelho, a escola onde ela aprendeu que o olhar de Jesus estava nos desfavorecidos, estava nos pequeninos, estava nos abandonados, estava nos martirizados por essa sociedade tão injusta. E a igreja, claro que ela tem uma responsabilidade muito grande, não uma responsabilidade assistencialista, nada disso, mas ela tem que fazer o seu papel também. Muitas vezes socorrer esses pequenos, esses pobres, esses humilhados, rechaçados, que estão às beiras dos nossos caminhos, os samaritanos. Então, é o que eu disse para vocês, falar de irmã Dulce é muito difícil. Falar dos seus feitos é muito difícil, porque ninguém se compara à irmã Dulce nessa terra, a não ser ela que viveu, sem dúvida comigo, sem dúvida, ela viveu na essência o próprio Jesus Cristo. Ou como dizia Gandhi, de 1000 anos nascem pessoas como Francisco de Assis, como Santa Clara, como a irmã Dulce, né? Como Santa Madre Teresa de Calcutá, que as duas têm a mesma opção religiosa. Falar de irmã Dulce é muito difícil. Nós teremos que aprender com ela, aprender a ter o coração humilde, aprender a ter a humildade, aprender a renunciar muitas coisas para abraçar o coração de Jesus, para viver a dimensão do Evangelho. Uma igreja caritativa, como que é o nosso Papa querido Francisco. Uma igreja que abre as portas e vai na direção daqueles que mais sofrem a exclusão, daqueles que mais sofrem à beira dos caminhos. É Jesus. Está ali e como o beijo que Francisco dá ao leproso, aonde ele diz essas palavras: o amargo se tornou doce, porque ele, na figura do leproso, ali estava o próprio Jesus, como nos atesta o Evangelho de São Mateus. Pratiquemos obras de caridade, porque a palavra de Deus não está separada
da nossa vida cotidiana. Nós precisamos exercer a caridade para estarmos completos, para estar como cristãos católicos verdadeiros. Não ser cristãos somente cristãos que levantam as mãos para os céus ou vivem um cristianismo totalmente isolado de ações caritativas. Não, não foi isso que Jesus nos ensinou. O reino de Jesus é o reino de justiça, é o reino dos pobres, é o reino do amor. Não é? Uma coisa que Dom Dario falou uma vez e que eu fiquei impressionado, que eu não sabia, mas depois eu ouvi ela própria falando numa reportagem. Quando ela foi perto muito de uma pessoa rica, eu acho que era um desembargador, não sei se era uma pessoa, uma autoridade grande, ela levantou a mãozinha dela, magrinha, e pediu alguma coisa para os seus pobres. Esse homem cuspiu em suas mãos. E ela colocou as mãos de lado, ofereceu a outra e disse assim: esse cuspe é para mim. E o que o senhor vai dar para os pobres? Então, muito interessante essa frase. Nenhuma humilhação tirava ela do espírito que ela tinha, tirava da concentração que o coração dela tinha diante de Deus. Pelo contrário, ela poderia muito bem, né, como dizia Dom Dario, né, deixar o cara chamar o cara, mas fazer o... Não. Isso aqui é para a irmã Dulce. E o que o Senhor tem para dar aos meus queridos pobres? É isso que nós aprendemos com a irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres. Que ela, aos pés de Jesus, interceda por todos nós. Amém.